Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Hoje o nosso convidado é o Dr. Carlos Roberto Barreto, ele que é procurador de Justiça aposentado, e ele veio falar sobre o livro Direito de Resposta, Comentários à Lei 13.188 de 2015. Dr. Carlos Roberto, muito obrigada pela presença do senhor aqui na PMP. Veio aqui divulgar o seu livro, Direito de Resposta. Por gentileza, suas considerações iniciais. Eu que agradeço a PMP, a sua pessoa, a pessoa do presidente, os diretores que sempre me receberam aqui com muita distinção e agradecer também a oportunidade que a associação dá, né, para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos, que são trabalhos de interesse não só do Ministério Público, mas da área jurídica, né, em geral, dos advogados, dos juízes, embargadores, dos estudantes de direito também. E então o agradecimento, na verdade, é meu por permitir a divulgação desse trabalho que nós fizemos. Claro. Doutor, o senhor já é autor de livros de lei de imprensa e agora Direito de Resposta. Como surgiu a ideia de fazer este livro? O direito de resposta é um tema muito antigo, né? Na verdade, ele nasceu na França por lei de 1822, né? E em 1943, salvo engano, foi introduzido no Brasil por um decreto que ficou conhecido como Lei Adolfo Gorto, e a partir daí o direito de resposta passou a integrar todas as constituições nossas, né? Hoje ele está previsto na Constituição entre os direitos fundamentais, no artigo 5º, inciso 5º, né, que afirma lá que há o direito de resposta para quem se sentir ofendido por alguma matéria. E a partir daí você tem os comentários. O direito de resposta ele estava previsto na Lei de Imprensa, na Lei 5.250 de 1967, e era um capítulo da Lei de Imprensa, até 2009, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele era, tecnicamente, né, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. E a partir daí deixou de existir a Lei de Imprensa, embora o direito de resposta estivesse inserido na Constituição Federal. Durante a discussão dessa decisão, os ministros disseram: olha, o direito de resposta está previsto na Constituição, então não há necessidade de lei complementar, etc. e tal. Contudo, a partir dessa decisão se criou um vácuo em relação não ao direito em si, que de fato está previsto na Constituição, é direito fundamental, é cláusula pétrea, mas a forma de exercer, né? Com a Lei 5.250, você tinha todo um capítulo disciplinando o procedimento, a forma de exercer, como requerer, enfim, toda a fase procedimental do direito de resposta, que sem a lei acabou ficando num vácuo e você não tem, então, não tinha como exercer. Começa pela competência, né? E aí continua com o juízo criminal, que era previsto na Lei 5.250, é questão civil, né? E acabou se afirmando, embora sem lei ainda, como sendo uma questão civil, e baseado, portanto, no Código de Processo Civil. Só que, como não tinha uma lei de rito, uma lei de procedimento, os juízes, né, cada um ia por um caminho, né, atendia o direito, mas não tinha um procedimento padrão, um procedimento que devesse ser seguido. Até 2015, quando o Congresso aprovou e foi sancionada a Lei 13.188, que estabeleceu, então, esse rito, esse procedimento para o exercício do direito de resposta que está previsto na Constituição, né? A partir daí, como eu tenho interesse pela matéria, né, eu tenho 2 livros publicados sobre a lei de imprensa, bom, é quase que uma continuidade, né, do trabalho, e acabei fazendo esse comentário, comentando a lei, né, artigo por artigo, com referência jurisprudencial, referência doutrinária, de qualquer maneira, buscando mostrar como foi elaborada a lei, tem assim, alguma coisa dos procedimentos, das discussões que ocorreram no Legislativo, para chegar a esse texto final da lei.
Então foi isso aí, esse interesse e interesse pessoal e interesse de divulgar, né, a experiência que a gente tem aí de anos de atuação no Ministério Público, atuando bastante em relação à lei de imprensa, porque eu atuei na primeira instância no Fórum Regional de Santana, onde tinha vários veículos de comunicação, né, dentro da área. Eu acabei me especializando, é pretensão, mas acabei me interessando, né, bastante pelo tema. E depois, na segunda instância, também como procurador de justiça, atuei bastante em processos dessa matéria. O livro sai agora com um prefácio do Dr. Manuel Alceu Afonso Ferreira, que é esse sim um especialista na matéria, né, que me agraciou aí com um belo prefácio. De que forma o Ministério Público pode trabalhar com esta lei? Na Lei 5.250, que tinha vários procedimentos, dentre eles o direito de resposta, tinha uma previsão expressa de atuação do Ministério Público em todos os procedimentos previstos naquela lei. De sorte que era uma lei que dava competência para julgamento, para o juízo criminal, então ela tinha uma natureza penal, até porque tinha as ações pelos crimes contra a honra praticados pela imprensa, então ela tinha um viés criminal. Então tinha uma previsão expressa de atuação do Ministério Público em todos os procedimentos. Esta lei, como ela tem uma natureza civil, não tem previsão expressa de atuação do Ministério Público, né? Todavia, você tem, dentre os ofendidos, você pode ter uma hipótese de um incapaz, né, ofendido por alguma matéria, que vai a juízo representado pelo seu pai, pelo seu representante legal, e aí, por força de aplicação subsidiária do Código do Processo Civil, o Ministério Público tem que atuar como fiscal da lei. Então, ele atua dentro do processo do direito de resposta, né, por conta da presença do incapaz no polo ativo do processo, né. Há outra hipótese também, que é um pouco mais rara, mas que o Código do Processo Civil prevê também a atuação, a intervenção do Ministério Público, num caso de interesse público ou interesse social, né. Fica um pouco mais difícil exemplificar dentro dessa lei. Mas a situação do incapaz é perfeitamente possível, e aí a atuação do Ministério Público é necessária, né, em razão da presença do incapaz. Há uma hipótese que está surgindo agora, né, uma coisa recente, um pouco antes da lei, mas é bem recente. A lei não prevê também expressamente, mas prevê de uma maneira genérica, você consegue encaixar dentro do texto da lei, que é o direito de resposta coletivo, né? A lei dá o direito de resposta, ela menciona o ofendido tem o direito de resposta. Então, o ofendido pode ser a pessoa física, pode ser a pessoa jurídica, pode ser um órgão público, e é possível você colocar como ofendido também determinados segmentos sociais, né? E aí surge, então, essa possibilidade do direito de resposta coletivo. Nós temos pelo menos 2 casos conhecidos, né, de direito de resposta coletivo. Eu menciono os 2 no livro. Eu tenho a sentença que concedeu o direito de resposta coletivo na íntegra no livro, e a sentença foi confirmada agora em abril pela segunda instância, concedendo o direito de resposta coletivo. E a atuação do Ministério Público se dá por força da Lei de Ação Civil Pública. Então, na verdade, uma integração da Lei de Ação Civil Pública com a Lei do Direito de Resposta, que leva o Ministério Público a agir, né, em razão da existência de interesses difusos e coletivos. Então, em defesa de um segmento social, o Ministério Público vai a juízo por meio de uma ação civil pública, combinando com a Lei do Direito de Resposta, então usando alguns dispositivos da lei, e assim que o Ministério Público atua. Na verdade, o direito de resposta ele tem 2 fases, né? Uma fase chamada de administrativa, não judicial, né, em que o próprio ofendido se dirige ao órgão de mídia, escrita, falada, televisionada, e pleiteia um direito de resposta. Ele se sente ofendido em razão de uma publicação, de um programa, alguma coisa, e se dirige ao órgão que
que publicou, que divulgou essa matéria e pleiteia o direito de resposta, né? Se for atendido, está resolvido o problema. Se não for atendido, aí abre a segunda, vamos chamar de fase, né, do direito de resposta, que é a judicial. Então aí, através de um advogado, tem que procurar o advogado, ele entra com uma ação judicial pleiteando o direito de resposta. Doutor, fala-se muito hoje também em fake news, né? As pessoas que são prejudicadas aí com relação aos fake news, ela também pode fazer o uso aí do direito de resposta ou entra numa outra esfera? Pode também, né? O fake news é quase que uma novidade, né, hoje no mundo, né? Embora de uma repercussão muito grande, como a gente viu aí na imprensa. Parece que se caminha, assim, não existe um conceito de fake news, né? Mas se caminha pela notícia falsa com um determinado objetivo, né? De prejudicar ou de favorecer. Isso seria o fake news. Você não pode confundir com uma notícia errônea, por exemplo, né? Pode acontecer. Pode ser publicada uma matéria com uma informação errada que não necessariamente será fake news, né? De qualquer maneira, numa ou noutra hipótese, cabe o direito de resposta. Sem dúvida alguma, por uma fake news é possível se pleitear direito de resposta. E qual o prazo para a pessoa entrar com um direito de resposta? A lei prevê o prazo de 60 dias, né? Como eu disse, tem as duas fases, a extrajudicial e a judicial, e a lei fala em 60 dias. Esses 60 dias é um prazo de decadência que se aplica, e está previsto expressamente na fase extrajudicial, que se aplica, portanto, à fase extrajudicial. Publicada uma matéria, a pessoa tem 60 dias para pleitear o direito de resposta. Não atendido o direito de resposta amigável, pleiteado dentro de 60 dias, abre-se então a possibilidade da via judicial. Para a via judicial, a lei não prevê um prazo, né? Todavia, já era um entendimento anterior na Lei 5.250, e eu continuo com esse entendimento, a necessidade de você ter um prazo, né? E meu entendimento é de que deve se aplicar o mesmo prazo de 60 dias da via extrajudicial, né? Há alguns entendimentos no sentido de que se aplica os prazos de prescrição do Código de Processo Civil e tal, mas imagina que quem é ofendido por alguma matéria não vai esperar 2, 3, 4, 5 anos para ir pleitear um direito de resposta, né? Então, é uma medida urgente, é imediata, então eu acho que é justo também que não deixe o veículo de comunicação sujeito aí por tanto tempo assim. Então, eu acho justo que se aplique, por analogia, o prazo de 60 dias também. Então, seria 60 dias para a via extrajudicial e mais 60 para a via judicial. Olha, o livro, a lei é nova, a lei tem hoje 4 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, questionando alguns dispositivos da lei. Um deles, o artigo 10, está com uma liminar que suspendeu os efeitos da lei, né, que era uma vedação a que órgão colegiado, melhor, a que um agravo, por exemplo, interposto contra o indeferimento de um direito de resposta fosse julgado, ainda que cautelarmente, por decisão monocrática. A lei exigia que fosse por um colegiado, né? Isso realmente era um absurdo, era um cerceamento aí de direito, e o Supremo, nesse item, ele acabou suspendendo os efeitos da lei, né? O que mais a gente pode falar é uma lei que tem 2 anos, né? Então está passando ainda para análise, né, da jurisprudência e tal. O que tem acontecido bastante, que eu tenho visto, é que como a Constituição garante também indenização por danos morais, aliás, no mesmo dispositivo, as pessoas têm associado, né, o direito de resposta na mesma ação, pedido de direito de resposta e indenização por danos morais, né? Aí há uma previsão expressa na lei que ela não admite, como ela é uma lei de rito bastante sumário, prazos bastante estreitos,
não admite que você vá além do que é o objetivo da lei, que é o direito de resposta. Então, nessa hipótese, quando acumula direito de resposta e indenização por danos morais, acaba seguindo, então, o rito ordinário. Né? Tem uma previsão também na lei nesse sentido. Dr. Carlos Barreto, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, mais uma vez, agradeço a associação pela oportunidade que nos dá de divulgar o nosso trabalho.